Muito bem, sejam todos bem-vindos, professor Dias na área, para mais uma aula de física no tópico termologia. E a nossa aula de hoje, termodinâmica parte 2. O nosso assunto será transformações termodinâmicas. Então vamos agora para a nossa aula. Vamos então iniciar nosso primeiro tópico, transformações termodinâmicas. Qual o conceito? Então vamos ver aqui, pessoal. Então agora nós vamos analisar as transformações de um gás ideal. Aquelas isotérmica, isobárica, isocórica e agora também adiabática, tudo bem? Nós vamos agora também considerar a primeira lei da termodinâmica e também analisar as transformações cíclicas, tá legal? Então vamos aqui iniciar com as transformações de um gás ideal. Vamos iniciar nosso segundo tópico, transformação isotérmica, que é a mesma coisa que temperatura constante. Então nessa transformação, pessoal, o sistema ou o corpo, ele vai receber o calor e vai ceder trabalho. Ou o contrário, pessoal, ele vai receber trabalho e ceder calor, com a mesma temperatura. Vamos analisar aqui. Aqui está a primeira lei da termodinâmica. Se nós temos que a temperatura é constante, então não tem variação da energia interna. O que vai acontecer, pessoal? Toda a quantidade de calor será transformada em trabalho. Ou o contrário, trabalho em calor. Então está aí a transformação isotérmica. Então, nós temos aqui um exemplo de uma compressão isotérmica. Lembrando que na compressão isotérmica, a variação do volume é negativa, então nós temos um trabalho negativo, tá bom? Aqui, menos 50 Joule como exemplo. Então, a quantidade de calor, nesse caso aqui negativa, também será menos 50 Joule. Nesse sistema, a variação da energia interna foi zero, não alterou a sua temperatura. Então, na compressão, diminuindo o volume, o sistema perdeu aqui, pessoal, 50 Joule de energia. Tá legal? Então está aí o detalhe importante. Vamos agora para a segunda transformação. Vamos agora para o terceiro tópico, transformação isobárica, porque é a mesma coisa que pressão constante. Pessoal, agora o gás ele poderá trocar calor, trabalho e variar sua energia interna. O que significa dizer, professor? Que nenhuma das grandezas envolvidas na primeira lei da termodinâmica vai depender da variação da pressão. Então o que significa dizer, pessoal? Que a variação da energia interna, o calor e o trabalho poderão ocorrer com a pressão constante. Exatamente. Então, o que nós temos aqui como resumo? Se a temperatura aumentar, o volume também vai aumentar. Consequentemente, aumenta a variação da energia interna, o calor será positivo e o trabalho será positivo. Agora, se a temperatura diminuir, o volume também vai diminuir. A variação da energia interna diminui, o calor também será negativo e o trabalho também será negativo, tá bom? Vamos ver aqui os dois exemplos mostrando essa relação. Então, vamos agora para o primeiro exemplo de uma expansão isobárica. Então, o que acontece? A quantidade de calor tem que ser maior do que o trabalho realizado. Professor, vamos compreender aqui, pessoal. Então, nós temos aqui, que é uma expansão, é um trabalho positivo. O volume aumenta. E aí nós temos que a quantidade de calor aqui foi mais 100 Joule e o trabalho mais 50 Joule. Pela primeira lei da termodinâmica, então a variação da energia interna será 100 menos 50. Então vamos ter uma variação da energia interna positiva. E o que significa dizer, pessoal? Observe bem aqui, se a temperatura aumentou, o volume também aumentou. Observe aqui, todo mundo ficou positivo, Trabalho positivo, calor positivo e a variação da energia interna também positiva. Que a variação da energia interna está ligado à temperatura, então a temperatura também aumentou, tá certo? Então observe que aí todo mundo aí está positivo. Agora, pessoal, observe que para que ter todo mundo positivo, a quantidade de calor tem que ser maior que o trabalho. Se for o contrário, pessoal, o calor menor que o trabalho, essa variação da energia interna dará negativa. E aí, pessoal, o que acontece? Significa dizer negativa? Significa dizer que a temperatura diminuiu, mesmo recebendo o calor, tá bom? Então, por isso aí que o trabalho ele é menor que a quantidade de calor. Tá certo, pessoal? Vamos agora para o segundo exemplo. E o nosso segundo exemplo será compressão isobárica. Compressão, pessoal, volume diminui, um volume negativo.
consequentemente um trabalho negativo. Então nós temos agora que a quantidade de calor retirada para comprimir o gás é menor que o trabalho realizado. Vamos observar aqui, pessoal, então o trabalho aqui negativo, ó, menos 50 Joule, e a quantidade de calor, menos 80 Joule. Observe aqui, ó, em relação a esse valor, nós temos menos 80, tá bom? E aí, pessoal, o que vai acontecer? Nós temos que menos 80, aí menos com menos aqui mais, nós vamos ter aqui, pessoal, uma variação da energia interna também negativa. Então, pessoal, observe aqui que a temperatura também diminuiu, a variação de energia interna também diminui. Então, observe que quando o volume diminui, a temperatura também diminui. Consequentemente, todos estão negativos. Então, observe que na compressão isobárica, trabalho negativo, quantidade de calor negativo, variação da energia interna também negativa. Tá legal? Agora, o motivo pelo qual a quantidade de calor é menor que o trabalho é porque, se fosse maior, essa variação da energia interna daria positiva. Aí estaria dizendo que tirou o calor e aumentou a temperatura. Tá legal? Então, por isso que o trabalho é maior que a quantidade de calor. Lembrando que no negativo, o maior número ele é menor. Tá certo? Vamos agora para uma observação importante. Pessoal, vamos para uma atenção importante em relação a quantidade de calor numa transformação isobárica. Como é que nós calculamos a quantidade de calor? Então, vamos primeiramente pegar a fórmula do número de mols, que é a massa em gramas pela massa molar, e isolar a massa em gramas. Então, vai ficar o número de mols vezes a massa molar. E aí, vamos substituir essa massa em gramas na equação da quantidade de calor sensível, que é a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Professor, e aí nós vamos ter, pessoal, N vezes M vezes C vezes ΔT. Esse M, que é a massa molar, vezes o calor específico, nós vamos trocar pelo CP, quer dizer, pressão constante, chamado calor molar. E aí nós vamos ter essa expressão, pessoal. A quantidade de calor é o número de mols vezes o calor molar vezes a variação da temperatura. Lembrando que o calor molar é o calor específico vezes a massa molar. Então, é só lembrar que está associada à massa molar. Tá legal? Então, está aqui a expressão para nós calcularmos a quantidade de calor trocada com pressão constante. Número de mols, calor molar, vezes a variação da temperatura. Vamos para a próxima transformação. E a nossa quarta transformação é a isocórica, a mesma coisa que volume constante. Pessoal, quando o volume é constante, não ocorre trabalho do gás sobre o meio externo ou do meio externo sobre o gás. Não há trabalho. Então, pela primeira lei da termodinâmica, nós vamos ter trabalho igual a zero, o que significa dizer, então, professor, que a variação da energia interna será igual à quantidade de calor. Pessoal, então, toda a quantidade de calor que for fornecida será para variar a energia interna. Então, é isso que nós temos numa transformação isocórica, tá legal? Não há realização de trabalho e a quantidade de calor igual à variação da energia interna. A quantidade de calor trocada será apenas para variar a temperatura, tá bom? Vamos agora para um importante detalhe. Pessoal, vamos aqui para uma atenção importante para a transformação isocórica, igualmente com a transformação isobárica. Como calcular a quantidade de calor? Pessoal, da mesma forma, vamos isolar massa e substituir na expressão do calor sensível. Pessoal, onde tem M vezes C, a massa molar vezes o calor específico, nós vamos substituir por CV, quer dizer, volume constante. Aqui é o CV por calor molar a volume constante. E a expressão, pessoal, é idêntica à transformação isobárica, apenas muda que aqui é CV, volume constante, tá legal? Então, a quantidade de calor é o número de mols, calor molar, volume constante, vezes a variação da temperatura. Tá legal? Vamos agora para uma segunda importante observação. Pessoal, uma segunda observação importante é a relação de Mayer, que é a comparação, pessoal, entre o calor molar com pressão constante e calor molar com volume constante. Então, nós vamos comparar, pessoal, o CP com o CV. Professor, então nós vamos ter, pessoal, que a subtração, a diferença entre o calor molar com pressão constante menos o calor molar com volume constante vai dar sempre a constante universal dos gases. Professor, é essa relação entre o calor molar, pressão constante, e calor molar com volume constante.
Lembrando que a constante universal dos gases no sistema internacional é aproximadamente 8,31 Joule por mol vezes Kelvin, tá legal? Então, a subtração, a diferença entre os calores molares da pressão constante e volume constante será sempre a constante universal dos gases. Essa relação nós chamamos de relação de Mayer. Pessoal, vamos agora para o nosso quinto tópico, transformação adiabática, que é a mesma coisa que sem troca de calor, e é a transformação mais comum que existe, pessoal. Ah, mas por quê, professor? Pessoal, em decorrência da troca de calor ser um processo lento comparado com a transformação de compressão do gás, expansão do gás. Então, essa troca é muito lenta, pessoal. Então, nós consideramos essa transformação, que a troca de calor é aproximadamente zero, chamada adiabática. Como é que fica, então, a primeira lei da termodinâmica? A variação da energia interna, a quantidade de calor, menos o trabalho. Então, o calor será zero. Então, a variação da energia interna será em troca do trabalho, e trabalho vice-versa em variação da energia interna, tá legal? Então, nós temos aqui, pessoal, apenas essa conversão de energia em energia interna e trabalho, e vice-versa. Esse sinal negativo nós vamos compreender a partir de agora nos exemplos. Vamos então para o primeiro exemplo, uma expansão adiabática. Então, nós temos aqui que na expansão adiabática a temperatura e a pressão vão diminuir. Mas por quê, professor? Vamos compreender agora. Nós temos que a variação da energia interna vai ser igual a menos o trabalho. Então, vamos aqui com um exemplo, pessoal. Nós temos aqui que a expansão é um trabalho positivo. Então, se o volume aumenta, a pressão diminui, pessoal. Tá legal? Então, por isso que a pressão diminui. Agora, por que a temperatura irá diminuir? Então, vamos aqui substituir. Então, o mais 50 no lugar do trabalho, vai ficar menos 50 joules para a variação da energia interna, ou seja, a temperatura também diminuiu. Pessoal, então por que a pressão diminui? Porque o volume aumenta. E, consequentemente, substituindo na expressão, a variação da energia interna será negativa, a temperatura também diminui. Ah, professor, pessoal, o exemplo mais comum desse caso é a lata de spray. Nós podemos ter o spray do desodorante, pessoal. Quando nós espirramos, nós temos a expansão do gás e nós percebemos que sai gelado o spray. Tá certo? Mas por que sai gelado, pessoal? Em virtude da energia interna diminuir. A temperatura, então, diminui, tá legal? Então, é um exemplo de uma expansão adiabática que a troca de calor aqui é zero. Vamos, então, para o segundo exemplo, a compressão adiabática. Então, nós temos aqui que na compressão, a temperatura e a pressão irão aumentar. Ah, professor, mas por quê? Pessoal, vamos lá. Então, aqui está a expressão, a variação da energia interna será igual a menos o trabalho. Então, nós sabemos que na compressão, o trabalho é negativo, porque o volume diminui e, consequentemente, pessoal, a pressão aumenta, exatamente. Então, pessoal, na compressão, a pressão aqui está aumentando. E por que a temperatura irá aumentar? Na hora de substituir o menos da fórmula com menos 50, nós vamos ter mais 50 joule. Ah, então a variação da energia interna positiva aumentou a temperatura. Então, está aí a explicação por que a temperatura e pressão aumentam. Tudo bem? Pessoal, como exemplo, nós temos de uma compressão adiabática a bomba de bicicleta. Tá legal? Não existe troca de calor e a temperatura e a pressão aumenta na bomba. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha compreendido os dois exemplos. Vamos agora para o gráfico da transformação adiabática. Pessoal, vamos agora para a análise do gráfico pressão e volume numa transformação adiabática. Nós sabemos que no gráfico pressão e volume nós temos a isotérmica, e é um gráfico de uma inversa. Tudo bem, pessoal? E nós vamos colocar duas isotérmicas. Então, primeiramente, no gráfico da adiabática é composto por duas isotérmicas. Mas por quê? Em decorrência que nós vamos ter ou a compressão ou a expansão. Então, nós queremos analisar exatamente isso. Então, nós temos aqui o gráfico da adiabática, representado de azul. Observe aqui, pessoal. Então, o gráfico de uma transformação adiabática é composto por duas isotérmicas e uma adiabática, tá certo? Vamos aqui para uma análise. Então, nós temos aqui o ponto inicial. Nós vamos sair do ponto A e vamos para o ponto B. Nesse caso, pessoal, nós temos uma compressão adiabática. Nós estamos aumentando a pressão e diminuindo o volume.
Ah, professor, e aí nós sabemos que na compressão diabática a temperatura aumenta. Então a temperatura nessa isotérmica no ponto B é maior que no ponto A. Então está aí um primeiro detalhe, pessoal. Então essa curva da isotérmica acima é uma temperatura maior do que a de baixo. Lembrando que em qualquer ponto dessa isotérmica a temperatura é a mesma. Qualquer ponto dessa isotérmica aqui de cima também a temperatura é a mesma. Mas comparando as duas isotérmicas, nós temos que em B a temperatura é maior. Tudo bem? Então nós temos aí a análise gráfica, primeiramente de uma compressão adiabática. Lembrando que é composto por duas isotérmicas e uma adiabática, tá legal? Vamos para o próximo gráfico de uma expansão adiabática. Então nós temos agora o gráfico da pressão em volume numa situação de uma expansão adiabática. Então vamos compor por duas isotérmicas e uma adiabática. Agora a situação, pessoal, vamos sair da curva de cima, da isotérmica acima e vamos para a de baixo. Nesse caso, nós estamos o que, pessoal? Diminuindo a pressão, aumentando o volume. É um caso de uma expansão adiabática. Lembrando que na expansão a temperatura diminui. Então, consequentemente, pessoal, na expansão adiabática, a curva de cima, a isotérmica de cima, continua com a temperatura maior. Ah, professor, exatamente. Pessoal, então a consequência do gráfico pressão versus volume é que são duas isotérmicas, é maior, tá legal? Tanto na expansão como na compressão adiabática. Tá certo? Então, está aí o gráfico pressão versus volume numa transformação adiabática. Vamos agora para o nosso sexto tópico, transformação cíclica, ou seja, sem variação da energia interna. Ah, professor, mas por que o nome cíclica? Vamos aqui entender? É pelo fato delas serem fechadas. Ah, professor, vamos comparar aqui num gráfico, pessoal, pressão versus volume. Então, nós temos aqui, ó, saindo do ponto A, passa pelo B, pelo C, D e volta para o ponto A. Pessoal, um ciclo é quando completa uma volta completa. Exatamente isso, saiu do ponto A e volta para o ponto A. Tá certo? E o que acontece nessa transformação cíclica? A variação da energia interna, pessoal, do gás será nula. E a quantidade de calor será igual ao trabalho. Ah, mas por quê? Vamos aqui compreender. Primeiramente, o trabalho do ciclo é o trabalho de A até B, mais o trabalho de C até D. Lembrando que o trabalho BC é nulo, porque a variação do volume aqui é zero. Aqui é uma isocórica, volume constante. E de A para D também é uma isocórica. Tudo bem? Aqui nós temos, então, que o trabalho será só de A até B, que é uma expansão, e de C até D, que é uma compressão. Tá legal? E a quantidade de calor do ciclo, nós temos a soma de cada intervalo, de A até B, mais de B até C, de C até D, mais de D até A. Então, aqui está o detalhe que todo o trabalho do ciclo será igual à quantidade de calor do ciclo. Mas por quê, professor? Em virtude da primeira lei da termodinâmica. Então, a variação da energia interna sendo nula, igual a zero, nós temos que a quantidade de calor será igual ao trabalho. Tudo bem? Então, está aí a transformação cíclica. A quantidade de calor será igual ao trabalho realizado. Vamos agora para os casos particulares. Vamos então para a primeira observação para a transformação cíclica. Pessoal, nós temos que a área do gráfico será numericamente igual ao trabalho. Exatamente isso. Professor, então nós temos aqui que o trabalho é uma grandeza física. Por que igual numericamente a área? Porque a área é uma grandeza matemática, então apenas em número. Então vamos aqui para a transformação cíclica. Uma observação importante é que a área do gráfico, pessoal, é lá de cima até a parte de baixo, tá bom? Então é esse retângulo inteiro aqui. Muitos confundem pensando que é apenas essa parte cíclica aqui, ó, entre as setas vermelhas. Não, tá legal? Então é a base aqui de baixo vezes a altura aqui até lá no ponto mais alto, tá certo? E um detalhe tão importante é que se o ciclo for percorrido no sentido horário, nós temos um trabalho positivo. Se for no sentido anti-horário, nós temos um trabalho negativo. Nesse caso, o ciclo está no sentido positivo, então nós temos um trabalho positivo, tá bom? Então está aí a primeira observação em relação à transformação cíclica.
Vamos agora para a segunda tensão da transformação cíclica, que é o caso que há a conversão de calor em trabalho. Ah, professor, qual o exemplo que nós temos, pessoal? Nós temos as máquinas térmicas. Exemplo, motor. Pessoal, o que é a transformação de calor em trabalho? Primeiramente, nós temos, por exemplo, um motor, uma combustão, então é o calor gerado, que vai fazer com que os pistões trabalhem, ou seja, tenha o funcionamento da máquina. Então, por isso é calor em trabalho. E esse tipo de transformação é uma transformação no sentido horário. Ah, então está aí o primeiro detalhe em relação a uma transformação cíclica no sentido horário, que são as máquinas térmicas. Vamos agora para a segunda tensão em relação ao contrário, trabalho sendo transformado em calor. Vamos agora para a terceira tensão, que é a transformação cíclica em que há a conversão de trabalho em calor. Exatamente, agora é o contrário. Pessoal, exemplo aí, as máquinas frigoríficas. Atenção, para que ocorra isso é preciso que há uma compressão do gás. Exatamente. E quem faz isso nas máquinas frigoríficas é o compressor. O compressor realiza trabalho sobre o gás e aí, pessoal, transforma essa realização em calor. Por isso que nas máquinas frigoríficas nós temos a parte que elimina esse calor gerado, é retirado através, por exemplo, nas geladeiras antigas, nós tínhamos aquela grade atrás. Nas geladeiras modernas, elas estão ao lado da geladeira. Você pode encostar, você vai ter essa sensação do calor, tá bom? Mas é algo que é transformado, pessoal, de forma forçada. E essa transformação é no sentido anti-horário, que há uma compressão inicial do gás. Então, aí nós temos um trabalho negativo, tá legal? Vamos agora, então, para os exemplos. Vamos agora para o primeiro exemplo. Questão da FUVEST. No diagrama pressão versus volume da figura, A, B e C representam transformações possíveis de um gás entre o estado 1 e 2. Então, pessoal, nós temos aqui o estado 1 e o estado 2, como se fosse aqui o estado inicial e o estado final. Nós observamos que tem três caminhos para chegar no estado 2. Nós temos o caminho A, o caminho B e o caminho C. Com relação à variação da energia interna e o gás realizado por ele, entre esses estados é correto afirmar que... pessoal, então ele está querendo saber a variação da energia interna do gás e o trabalho realizado por ele. Pessoal, nós sabemos que esse tipo de transformação é uma transformação cíclica. Observe, pessoal, que ela tem um início e tem um fim, tudo bem? Então, nós temos aqui que a variação da energia interna é igual entre qualquer caminho. Então, nós só podemos ter aqui, pessoal, duas alternativas. Ou é a letra A ou é a letra D. Tudo bem? Aqui na letra B, na letra C e na letra E está dizendo que é maior. Não, pessoal. Aqui é uma transformação cíclica. Agora, e o trabalho, pessoal? Nós temos que observar onde a área está sendo maior e onde a área está sendo menor. Então, observe aqui, pessoal, que nós temos que projetar até aqui abaixo. Então, observe que pelo caminho B, a área, pessoal, é toda essa área até chegar aqui embaixo. Tudo bem? Agora, pelo caminho A, nós só temos essa área aqui de baixo. E pelo caminho C, nós vamos vir de cima até aqui embaixo. Então, o que nós observamos? Que o trabalho C ele é maior que o trabalho B, que é maior que o trabalho pelo caminho A. Mas por quê, professor? Por conta da área. A área do gráfico C vai ser maior que a área do gráfico B, que vai ser maior que a área do gráfico C. Então, a alternativa, pessoal, correta é a alternativa A. Observe aqui na alternativa, o trabalho C é maior que o trabalho B, que é maior que o trabalho A. Tudo bem? Então, está aí. Lembrando que a área é numericamente igual ao trabalho. Alternativa letra A. Vamos então para o segundo exemplo. Universidade Federal do Paraná. Em termodinâmica, estudamos processos importantes que fazem parte de ciclos utilizados em máquinas térmicas, alguns dos quais de grande relevância tecnológica, além de científica. Com relação ao que ocorre com um gás ideal, identifique como verdadeira
ou falsa as seguintes afirmativas? Pessoal, vamos então para a primeira afirmativa. Em todo processo isovolumétrico, vamos destacar aqui, também chamado de isocórico, o trabalho realizado pelo gás é nulo. Verdadeiro, pessoal. Essa primeira afirmativa, em decorrência, pessoal, que o trabalho ele depende do volume. Então, se o volume é constante, o trabalho será nulo. Tudo bem? Então, está verdadeira essa afirmação. Segunda afirmação. Em todo processo adiabático, vamos aqui observar, a energia interna do gás é constante. Pessoal, no processo adiabático, a quantidade de calor é igual a zero. Consequentemente, a variação da energia interna vai estar associada à realização de trabalho e vice-versa. Então, é possível variar a energia interna, sim, se nós tivermos trabalho realizado. Tudo bem? Então, essa afirmação aqui é falsa. Tá legal? Então, importante detalhe que há variação de energia interna com a realização do trabalho. Terceira afirmação. Em todo processo isobárico, quer dizer, pressão constante, vamos colocar aqui, pessoal, pressão constante. Então, nós temos o caso que a pressão é constante, não há troca de calor entre o gás e o meio externo. Pessoal, essa afirmativa é falsa. Em decorrência, pessoal, que numa transformação no processo isobárico, a quantidade de calor, a variação da energia interna e o trabalho independe da pressão. Tá legal? Então, todas as situações aqui, ó, troca de calor, vai existir sim. Então, está errada essa afirmação. Tá legal? Então, nós temos aqui a primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna será a questão aqui, ó, a quantidade de calor menos o trabalho. Então, todos eles vão estar associados, todos eles vão estar existentes, tá legal? Lembrando que esse trabalho aqui, a pressão é constante, não vai interferir no trabalho. O que interfere no trabalho é a variação do volume. E a última afirmação, em todo o processo isotérmico, a temperatura do gás aumenta quando há realização de trabalho sobre ele. Pessoal, transformação isotérmica, a temperatura é constante. Então nós não podemos ter aumento da temperatura. Então, o que está errado aqui, a temperatura do gás aumenta. Então, a alternativa aqui é falsa. Então, apenas a primeira está sendo verdadeira e as três últimas falsas. Vamos agora para o terceiro exemplo. Vamos agora para o nosso terceiro exemplo, Enem 2017, segunda aplicação, também chamada PPL, Pessoas Privativas de Liberdade, tá bom? Para os presos, exatamente isso. Rodolfo Diesel patenteou um motor a combustão interna de elevada eficiência, cujo ciclo está esquematizado no diagrama pressão versus volume. Então, vamos aqui destacar. O ciclo diesel é composto por 4 etapas. Então, vamos aqui destacar 2 das quais são adiabáticas. Então, isso aqui é importante nós destacarmos. O motor de diesel é caracterizado pela compressão de ar apenas, com injeção do combustível no final. Pessoal, mas por que é importante nós destacarmos? Porque observe que nós temos 4 etapas. Então, nós sabemos que 2 aqui são adiabáticas. E apenas as outras 2 nós podemos identificar aqui. Então, observe aqui, pessoal, um grande detalhe logo de início. De B até C não é uma transformação adiabática. Aqui nós temos pressão constante. Então, nós temos aqui, de B até C, uma isobárica. Então, nós já sabemos que essa etapa aqui é isobárica. Atenção aqui, observe que aumenta o volume. É uma isobárica de expansão, exatamente. E de D até A, nós temos o volume constante. Então, nós temos uma isocórica, volume constante. Então, pessoal, o que restou para nós são essas 2 curvas aqui. Então, essas 2 curvas é a adiabática. Exatamente isso. Adiabática. Então, nós temos esse primeiro detalhe de identificar onde estão as adiabáticas.
Então, por eliminação, nós conseguimos identificar as adiabáticas. Tudo bem? Então, essas duas curvas aqui, nós temos as duas adiabáticas. Aqui, pessoal, atenção, a adiabática é que a troca de calor é praticamente zero. É uma transformação muito rápida, devido à troca de calor ser lenta, então a quantidade de calor é zero. Nós temos duas transformações adiabáticas. Uma de expansão, ou seja, é o que vai ocorrer, pessoal, a diminuição da temperatura, e uma de compressão, que vai ocorrer o aumento da temperatura, que é o caso contrário, tá legal? Vamos ver o que se pede, então, na questão. Então, vamos aqui para a pergunta. No ciclo diesel, o calor é absorvido. Pessoal, atenção aqui. Então, ele quer saber qual não pode ser zero. Ah, então tem que ser diferente de zero. Exatamente isso. Tá legal? Então, nós sabemos que na adiabática a quantidade de calor é zero. Então, de C e D e de AB ou BA não há calor absorvido, tá certo? Então, nós só podemos ter ou na B e C ou na D e A. Vamos ver aqui a alternativa. Letra A e B, C e D. Opa, não poderá ser na A e B, nem C e D. Está errada, porque aqui a quantidade de calor é zero. De AB, B e C. Ó, AB não pode. Então, ABC até poderia, mas não pode, então, por conta do AB. Tá legal? Então, aqui o erro está aqui. O erro está nas duas. Na letra C, de C até D, não, é adiabática, calor zero. Então, está errada. Na letra D, de A para B, também não, é adiabática. Então, só restou a letra E. De B até C, que é uma isobárica, pois representa expansão isobárica, em que o sistema realiza trabalho e a temperatura se eleva. Então, a alternativa certa, pessoal, é a alternativa E. Por eliminação, as outras todas são adiabáticas, calor é zero. E aqui ele quer saber que o calor não será zero, tá legal? Então está aí a nossa aula de hoje, espero que você tenha compreendido. Te vejo na próxima aula, um forte abraço.